Saudos irmãos com a paz do Senhor, vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na Sua presença, Senhor, para estudar a Sua palavra, Deus. Queremos pedir que Teu Espírito Santo esteja conosco, nos capacitando, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, discernimento. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Abre, Deus, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso entendimento. Abençoa, Senhor, os nossos corações. Que em nome de Jesus o Senhor repreenda todo o mal, todo desânimo, Deus, todo cansaço, toda enfermidade, Senhor, toda dificuldade da vida dos teus filhos, Deus. Nos abençoa, meu Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Uma Igreja Cheia de Amor. Nós vamos fazer a leitura que está em Atos, capítulo 4, do versículo 32 ao 37, que diz assim: E era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço dos que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Então hoje a gente vai falar de um tema que é a base do cristianismo, que é o amor. E aqui vai falar hoje de uma igreja cheia de amor. A gente sabe que o mandamento do Senhor para nós que somos cristãos, quais são os principais mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então nós temos que amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Sem amor não existe cristianismo. Sem amor nós não conseguimos fazer a obra do Senhor. Então na aula de hoje nós vamos explorar que o amor e a unidade que moldaram o início da igreja e continua moldando até hoje. Nós vamos falar a respeito do amor fraternal. Nós vamos ver como a oração incessante, a ousadia missionária se tornaram as marcas distintivas da igreja do primeiro século, da primeira igreja, inspirando-nos a buscar um relacionamento mais profundo com Cristo e a viver em comunhão com os irmãos. Por quê? A gente vai perceber que se não houver amor, não existe a igreja, não existe a obra de Deus. Porque a gente vai entender que a gente faz a obra de Deus de maneira voluntária, né? A igreja em si, e naquela época era assim também, ela tem muito trabalho, tem muitas coisas para serem feitas. E é um trabalho voluntário, então a gente precisa amar a obra, precisa amar a igreja, precisa amar as pessoas. Sabe por quê? Porque é o amor que vai fazer com que a gente gaste o nosso tempo, né, a nossa vida para evangelizar outras pessoas, para estudar a palavra de Deus, para a gente poder pregar a palavra de Deus, para orar por outras pessoas, para pagar o preço por outros irmãos, através da oração, através do jejum, né? E tudo isso é o que existia naquela época, no início da igreja. Então a gente vai ver que o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. É Deus, é o amor que vai capacitar a igreja a enxergar os mais necessitados, a buscar caminhos para que as suas carências sejam atendidas. E esse amor não é um mero sentimento humano, muito pelo contrário, é a expressão
da graça de Deus que foi derramada abundantemente em nossos corações, né? Nos corações daqueles que acreditam em Jesus. Então, somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário, generoso com aquelas pessoas que precisam ter as suas necessidades atendidas. E como eu disse, esse amor vai muito além de necessidades físicas e materiais, né? Mas é principalmente a questão espiritual, porque nós precisamos de tempo. Por exemplo, os discípulos, os apóstolos naquela época, eles viviam para a obra. Então, a vida deles era evangelizar. Eles eram guiados pelo Espírito Santo, eles iam de cidade em cidade, eles arriscavam as próprias vidas. E se não fosse o amor, com certeza eles não fariam isso. Por que que eles faziam isso? Porque eles amavam a Deus, eles amavam as pessoas, eles amavam as vidas e eles queriam que as pessoas conhecessem a Jesus. E da mesma maneira são as nossas igrejas hoje. Né? Nós estamos na igreja, nós estamos com as portas abertas, nós estamos pregando, fazendo a obra porque nós amamos a igreja do Senhor, nós amamos a obra de Deus, nós amamos as pessoas e nós queremos que as pessoas sejam abençoadas, nós queremos que as pessoas se convertam, aceitem Jesus, que elas experimentem a grandeza e o poder de Deus, e tudo isso só é possível por causa do amor que Deus derrama nos nossos corações, né, que somos cristãos. E o primeiro tópico da lição diz assim: o amor manifestado na comunhão cristã, o crescimento da igreja cristã. Então, Lucas, ele se refere à igreja como uma multidão dos que criam. No dia que eles foram cheios do Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes, eram 120 discípulos que estavam reunidos. Então, assim, era basicamente os cristãos que existiam, eles estavam ali reunidos, orando, buscando, clamando a Deus, como Jesus tinha orientado que eles fizessem. No dia que eles receberam o Espírito Santo, a gente já estudou isso, que uma única pregação de Pedro, 3.000 pessoas aceitaram a Cristo, foram batizadas. Depois, mais uma pregação, 5.000 pessoas. Então, a igreja, ela cresceu muito rapidamente. Foi uma multiplicação, né? Então, os cristãos, eles iam aumentando cada dia que passava, né? Então, todos os dias eram muitos cristãos. E aquela igreja que tinha começado com 120 discípulos, agora já era uma multidão de pessoas, mas mantinha a mesma essência de Cristo. Então, uma igreja grande e uma igreja pequena, elas têm a mesma essência, né? Elas têm a mesma responsabilidade, né? Ela tem o mesmo compromisso com o Senhor. Mas uma igreja grande, como ela tem mais gente, certamente também ela vai ter desafios em proporções maiores, né? Talvez as dificuldades sejam maiores, sejam mais complexos, sejam mais desafiadores. E o próximo subitem diz assim: os desafios do crescimento. Então, assim, nós vemos a igreja de Jerusalém crescer exponencialmente, se multiplicar rapidamente. Os desafios também se multiplicavam, porque as pessoas precisavam ser preparadas. No início eram aqueles, né, que conheciam mais a palavra, aqueles que andaram com Jesus. Eles precisavam discipular, preparar novos líderes, novas pessoas para ensinar, para pregar a palavra de Deus. E como tinha muita gente, tinha que ter pessoas também para servir aquelas pessoas. Então, assim, eram muitos os desafios. E tinha essas questões. Será que ela manteria a unidade, manteria o amor, né? Ela manteria o cuidado com os irmãos? E somente o amor de Deus poderia manter essa unidade e essa fraternidade entre os irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Tá lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. Então, o amor de Deus, ele nos capacita a amar também. Aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz assim:
O amor é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Então, somente através do amor cristão, a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se divide, se fragmenta, significa que o egoísmo tomou conta, o orgulho tomou conta e que o amor se perdeu em algum ponto. E o próximo subitem diz assim, a vida interior. A expressão era o coração e a alma. Em Atos 4, versículo 32, mostra a igreja em sua essência, revelando a união interna. Então, nesse texto que a gente leu de abertura, mostra bem essa unidade que existia no início da igreja. Eles literalmente viviam em comunidade, até porque eles eram perseguidos, né? E os outros não aceitavam muito bem a nova religião, né? O cristianismo, porque a religião deles era o judaísmo. Então eles viviam ali em comunidade. E aí diz que eles tinham tudo em comum. Era um ajudando o outro e todo mundo anunciando, pregando, fazendo o que pudesse para que novos cristãos viessem fazer parte daquela comunidade, para que mais pessoas aceitassem a Cristo. Então o Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente. Então, essa união, esse amor, foi o que capacitou, inclusive, o crescimento da igreja ali no início, né, no primeiro século. E o próximo tópico diz assim, o amor como manifestação da graça. A graça como manifestação do Espírito. Então, o melhor ambiente para a manifestação dos dons espirituais é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele opera em um ambiente onde ele é propício, né? Onde a igreja está banhada no amor cristão. Então, às vezes, a gente não faz muita essa relação, né? A gente acha que não tem muita ligação de uma coisa com a outra. Mas a palavra de Deus nos ensina a respeito da importância do amor. Em Coríntios fala sobre isso, né? Que o dom mais importante é o dom do amor, né? Que todos os outros, profecia, línguas, eles vão passar, mas o amor vai permanecer. Então, o amor, ele é importante na nossa vida como cristão para a manifestação dos dons espirituais. É importante para o crescimento da igreja, para que os dons se manifestem dentro da igreja. Então, nós não podemos desprezar, esquecer da importância do amor, né? E é o Senhor que nos capacita a amar, né? O próprio Deus fala que a gente tem que amar, mas é Ele mesmo que nos capacita a ter esse amor. É Ele que derrama nos nossos corações esse amor. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai agir, ele vai operar em um ambiente que está favorável a ele, né? Em uma igreja que está banhada no amor cristão, no amor fraternal. E muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja grande, cheia do Espírito, é você seguir determinadas regras, determinadas doutrinas. E é óbvio que a organização, a regra, tudo isso é importante, mas nada se compara ao amor, né? Nós precisamos colocar em prática esse amor que Deus nos capacita a amar, né? Amar a Ele mesmo, amar a igreja, amar os irmãos, né? Amar a obra do Senhor. E muitas pessoas, elas podem achar assim, que se quebrar a comunhão um com o outro, isso não vai ter problema, não vai atrapalhar a obra, mas infelizmente muitas igrejas e muitos ministérios estão perecendo por causa disso, por causa dessa quebra de comunhão entre os irmãos. Muitas vezes por causa da falta de perdão, né? Porque todos nós somos falhos, não existe ninguém perfeito. O pastor é falho, o professor da escola dominical é falho, todos os obreiros, todas as pessoas, todos os seres humanos, todos os membros são falhos. E a gente precisa
aprender a perdoar a falha dos outros, né? A gente não pode guardar, né, mágoa, guardar rancor. Inclusive, o Senhor nos ensina que para nós sermos perdoados, nós precisamos perdoar. E o próximo tópico da lição diz assim: a graça como favor imerecido. Então, tem ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada nesse texto, Atos 4:33, que diz assim: em todos eles havia abundante graça. Então, significa que a graça de Deus, ela estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. E esse texto, ele não está fora do lugar, assim como se ele estivesse ali, não faz sentido algum. Muito pelo contrário, ele foi colocado ali com o propósito de mostrar a razão ou o motivo daquele contagiante ambiente cristão. Então, uma igreja que demonstra amor para o seu próximo, na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus, né? O favor imerecido do Senhor. E na Bíblia nós podemos perceber que a graça de Deus, ela gerou entre os crentes também um sentimento de gratidão, né? Por eles terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Amém? Então é isso que nós víamos ali, esse sentimento que a gente consegue perceber através, né, da palavra de Deus que existia naqueles irmãos. Um sentimento de gratidão como resposta à graça de Deus, né, na pessoa do apóstolo Paulo. Então, somente a graça de Deus gera tamanho sentimento de gratidão. Amém? E o próximo tópico da lição diz assim: a manifestação do amor na solidariedade cristã, a busca pela equidade. Se a gente for pesquisar no dicionário, né, o dicionário Aurélio, que é da língua portuguesa, ele diz que equidade é a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Ou seja, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e por isso busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém, não havia um nivelamento social. A gente percebe, né, pelo texto que algumas pessoas, elas tinham dinheiro, elas tinham bens, elas tinham posses, mas outras pessoas eram necessitadas. Elas não tinham essa condição financeira boa. E quem tinha, ela ia dispondo os seus bens de acordo com a necessidade da igreja, com a necessidade das pessoas. Então, não é assim, quem tinha trouxe tudo e dividiu, não. Ia trazendo de acordo com o que fosse precisando. Então, algumas pessoas, elas tinham uma condição melhor, outras tinham uma condição pior, mas todos se ajudavam. Então a gente percebe que os cristãos, eles estavam sensíveis às necessidades uns dos outros, né? Eles eram solidários com a situação dos menos favorecidos. E o próximo subitem fala assim: propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento e não de domínio. Então não foi assim que aconteceu. Os crentes, eles não trouxeram tudo o que ele tinha e depositaram ali na igreja e a igreja fazia o que queria. Não, eles mantinham o domínio das suas posses, das suas propriedades, e eles disponibilizavam esses bens conforme a necessidade surgia e conforme a necessidade de cada um. Então, diz que eles compartilhavam tudo o que eles tinham, mas era deles. Então, tipo assim, o exemplo que a gente deu aqui de José, conhecido como Barnabé, que nós lemos no versículo. Ele tinha um bem, ele vendeu e ele trouxe. Era dele, não era da igreja, era dele. E ele quis vender e quis trazer e entregar ali para ajudar os outros irmãos. Então, eles compartilhavam tudo o que eles tinham. Tem um outro exemplo de Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja, e ela tinha uma casa,
Mas ao invés dela vender a sua casa, ela pôs a sua casa a serviço da igreja, transformando a sua casa em uma casa de oração onde a igreja se reunia. Então ela não vendeu a sua casa, mas ela transformou a sua casa no local onde a igreja se reunia. Então cada um fazia o que quisesse com seus bens, mas eles queriam servir a obra do Senhor, servir a igreja, servir a Deus, os irmãos, com os seus bens. E aí o próximo subitem diz assim, um exemplo de voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés do apóstolo. Atos 4:34. Então, nada aqui foi feito de forma obrigatória. Eles não foram obrigados a fazer isso. Eles fizeram porque eles quiseram. Então, ninguém contribui porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar os outros. Havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém desejava ver o outro excluído. Eles queriam ajudar uns aos outros. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. Outra manifestação do amor de Deus era justamente isso, porque eles não serviam a Deus apenas com os seus bens, mas com a sua própria vida, com o seu tempo. Eles entregavam a sua vida, o seu tempo para a obra do Senhor. Eles se dedicavam para a obra de Deus, para ficar pregando, para ficar orando pelas pessoas, para que o poder de Deus fosse manifestado e vidas fossem salvas e fossem libertas. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Amém? Então, o que a gente viu nessa lição de hoje? Como o amor de Deus se manifestava ali na primeira igreja, tanto através da ajuda financeira aos necessitados, quanto através do serviço. Sabe por quê? Porque quem não tinha condição financeira de contribuir, de ajudar os necessitados, aqueles que eram necessitados, eles também tinham amor pela obra, amor pelo irmão, amor pela igreja, e eles demonstravam o amor deles servindo a igreja. Então, cada um demonstrava o seu amor como podia, servindo, contribuindo, ajudando, trabalhando. E a nossa igreja, ela continua sendo assim nos nossos dias atuais. A gente continua ofertando ao Senhor, entregando para Deus a nossa vida, o nosso tempo, demonstrando o nosso amor pelos irmãos com oração, com ajuda financeira quando a gente pode, quando a gente tem. Então, a gente aprende nessa lição de hoje a importância do amor dentro da igreja. Se não houver amor, uma igreja ela não permanece, uma igreja ela não cresce, uma igreja ela não tem dons espirituais, não existe a manifestação dos dons espirituais. E essa foi a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.